Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje vamos falar sobre o capítulo 6, ok? A primeira parte dele, que fala sobre coerência textual. Na aula passada, nós falamos sobre o conceito de coesão e esses conceitos de coesão e coerência, quando não estão no mesmo capítulo, estão assim, né? Bem unidos. Então, no capítulo 5 falamos de coesão e agora vamos falar de coerência textual, ok? Esses estudos são muito importantes para a sua escrita e não só para a escrita, né? Na fala também. Vamos lá, vamos começar. Então, coerência textual. Para escrever um bom texto, deve-se levar em consideração diversos requisitos, como ter domínio da língua portuguesa, de forma a ser capaz de desenvolver ideias bem construídas e deixá-las inteligíveis para o leitor. Entre esses requisitos, há um imprescindível, que é a coerência textual, pois sem ela o texto pode perder o seu sentido. Então, a coerência textual tem uma relação direta com o sentido. A coerência está diretamente relacionada com a clareza, né, com o sentido. Então, está diretamente relacionada com a clareza na apresentação das ideias em um texto. Caso ele inicie com a afirmação de um posicionamento, é essencial que este seja defendido até o fim. Se isso não for feito, o sentido do texto pode ser comprometido. Do mesmo modo que os recursos coesivos, os fatores de coerência, então lá, quando nós falamos de recursos coesivos, nós falamos de anáfora, falamos de catáfora, falamos de elipse, tá? Então, do mesmo modo que os recursos coesivos, os fatores de coerência podem ser modificados pelo elaborador do texto conforme o seu interesse comunicativo. Um texto somente será incoerente se seu autor não adaptá-lo à circunstância comunicativa, considerando o objetivo comunicativo, o destinatário e o uso da linguagem, entre outros aspectos. Então, veja a seguir alguns fatores de coerência. Então, gente, antes de passarmos para o próximo slide, é importante entender que a coerência textual tem uma relação direta com o sentido. Mas vamos observar, vamos prestar atenção no seguinte exemplo. Se você diz o seguinte, nós devemos respeitar os direitos das pessoas mais velhas. Vamos especificar ali, né? Nós devemos respeitar os direitos de todos, é lógico. Mas vamos especificar, vamos falar das pessoas mais velhas, dos idosos. Aí você tem essa fala. Quando você está usando o transporte público, você senta no lugar preferencial, vê que tem uma pessoa idosa e você não cede o lugar. Ou seja, o seu discurso é incoerente, porque você falou uma coisa, mas você fez outra, né? Então, a coerência é muito importante, né? Então, se você tem um posicionamento no seu texto, você deve continuar com aquele ponto de vista, né? Você deve terminar o seu texto com aquele mesmo ponto de vista. Você deve ser coerente, ok? Porque a coerência vai deixar o seu texto claro, objetivo, fácil de ser compreendido pelo seu leitor, beleza? Vamos agora falar sobre a coerência. Então, nós já discutimos o conceito de coerência, tem a ver com o sentido, né? Vamos observar aqui essa tirinha. É um exemplo de coerência externa. Vamos falar primeiro da coerência externa e depois da coerência interna. Então, vamos lá. Nós temos a coerência externa e a coerência interna. Vamos começar falando da coerência externa. Leia a tirinha a seguir. Querida, então temos ali 3 meninas, né? Querida, temos que observar, né? O balãozinho tá saindo da cabecinha ali da menina do meio, né? Então a fala é dela. Querida, pode colocar no meu celular aquele aplicativo de paquera que os jovens usam? E aí, nós temos, então, a fala agora. Então, essa moça que falou aparece no segundo quadrinho, né? Nós temos ali uma ênfase no rosto dela. E também, agora passamos até a fala, né, da outra senhora, né? Percebam aí. E a outra senhora diz, você sabe que não pode usar estes aplicativos? E aí, a menina mais nova, agora, é que vai falar.
Ai, mãe, não seja chata, deixa a Dolores se divertir. E aí a menina continua, né? Vamos lá, Dolores, me dá seu celular para eu inserir, para eu instalar. E aí, né, ela diz: toma. Mas, Dolores, não dá para instalar estes aplicativos neste celular. E agora, a senhorinha que tinha falado, né, a senhorinha que falou no segundo quadrinho, né, que disse: você sabe que não pode usar estes aplicativos? Volta a falar e diz assim: é o que a chata aqui estava dizendo. Então, agora que já lemos a tirinha, prestemos atenção, vamos analisar o conceito de coerência externa, né? Já falamos do conceito de coerência de modo geral. Coerência externa consiste na inexistência de contradição entre as informações apresentadas no texto, como fatos e conceitos. Essas informações devem estar em conformidade com a realidade exterior. Então, aqui nós temos um texto, né? Nós temos uma tirinha. É importante analisar um conhecimento exterior, né? Que faria com que nós entendêssemos, com que todos entendessem desde o início da tirinha o sentido dele. Né? Então, olha só, essas informações devem estar em conformidade com a realidade exterior, nos mais diversos aspectos, cultural, social, científico e histórico, pois serão contrapostas diretamente aos conhecimentos prévios do leitor, ou seja, o seu conhecimento de mundo, né? Conhecimento epistemológico, conhecimento de mundo. Então aqui, gente, por que coerência externa? A coerência não está no texto em si, né? A coerência está no conhecimento de mundo que deveria ser compartilhado por todos, né? Deveria ter sido compartilhado pelas 3 pessoas que fazem parte da tirinha. Então, no final da tirinha a gente consegue entender o todo. Mas qual foi o problema aqui, né? Houve um problema linguístico que dificultou a compreensão da menina. Então, quando a senhorinha do meio, né, no primeiro quadrinho, disse: querida, pode colocar no meu celular aquele aplicativo de paquera que os jovens usam? A senhorinha do segundo quadrinho, quando diz: você sabe que não pode usar estes aplicativos? De imediato, você pensa que ela, você não pode usar porque você já é uma senhora e tal. Na verdade, não era esse o motivo pelo qual ela não poderia instalar esses aplicativos. Qual era o motivo? O motivo é que o telefone era antigo, né? E por ser de um modelo antigo, não era possível instalar esse aplicativo. Então aqui, a coerência externa, ela vai analisar o seu conhecimento de mundo. Né? Qual que era o conhecimento de mundo? Se você pega um telefone novo, você pensa, ele é muito tecnológico, eu posso instalar vários aplicativos aqui. E se você tem um aparelho antigo, o que todos deveriam saber, né? Que conhecimento deveria ser compartilhado por todos? Que se você tem um telefone antigo, a tecnologia dele, né, vai ser baixa, quando a gente observa esse telefone, que é bem antigo, né, não é possível instalar aplicativos nele. Né? Então, ali, o que é a coerência externa? É o conhecimento de mundo, né, que você deve possuir. Então, temos aí essa tirinha, né? Então, para que o sentido dessa tirinha seja alcançado, é preciso que o receptor entenda, né, por meio do seu conhecimento de mundo, conhecimento epistemológico que a gente acumula ao longo da vida, né, por meio do seu conhecimento de mundo, a fala do primeiro balão. Querida, pode colocar no meu celular aquele aplicativo de paquera que os jovens usam e perceba, né, é importante que o leitor perceba que o humor está acontecendo, né, é engraçado por isso. Né, o humor acontece pelo fato de a personagem Anésia, desde o primeiro momento, já ter compreendido que não seria possível instalar nenhum tipo de é engraçado, né? Nenhum tipo de aplicativo no celular de Dolores por ele ser de um modelo antigo. Então era esse o motivo, né, pelo qual ela não poderia usar este aplicativo. Então a compreensão de um texto, gente, por parte do leitor implica a capacidade de estabelecer, né, comparações entre o que ele lê e o que ele conhece. Quanto mais conhecimentos a gente tem, né, maiores são as chances de conseguirmos realizar uma leitura eficiente, isto é,
de relacionarmos o universo textual ao mundo que nos cerca. Então, o conhecimento, a coerência externa, ela está diretamente relacionada ao conhecimento de mundo, né? Então, a coerência externa é isso. Vamos falar então agora sobre a coerência interna. Falamos sobre a coerência externa, agora a coerência interna. Então, gente, a coerência não acontece de maneira isolada, né? O texto, ele precisa estar unido. Ele é um todo, né? O texto é composto por partes que no final, né, nós vamos ter um todo que precisa estar muito alinhado. Então, para estabelecer uma coerência interna no texto, deve-se atentar a 4 requisitos: continuidade, progressão, não contradição e relação. Eles valem principalmente para textos escritos em linguagem denotativa. Então, eles valem principalmente para textos escritos em linguagem denotativa que tenham o objetivo de informar, solicitar, explicar ou convencer. Então, vamos começar falando da continuidade. Então, a continuidade acontece em consequência da progressão das ideias, normalmente com o uso de conectivos, pronomes, sinônimos, entre outras possibilidades. Então, você escreveu o seu texto e ele precisa progredir, ele precisa continuar, né? Então, é muito importante fazer uso de conectivos, pronomes, sinônimos, entre outras possibilidades linguísticas. Conforme se adicionam novas ideias, preserva-se a coerência delas. Então, você vai escrevendo, né, vai utilizando esses recursos linguísticos com o objetivo de manter a coerência do seu texto. Né? Preserva-se a coerência delas e o sentido inicial não se perde por conta da referenciação definida. Então, por exemplo, se você diz Marcela e Daniela gostam muito de estudar português. Elas tiraram 10 nesta disciplina. Então, elas, é um pronome, né, pessoal, do caso reto, que está fazendo referência aos nomes próprios que já apareceram. Então, dessa forma, você mantém o seu sentido, né, fazendo uma referência e o sentido do texto ele vai continuar ali. O leitor vai conseguir perceber, elas está fazendo referência às pessoas que apareceram anteriormente. Né? Então, é importante que você tenha essa ligação. Né? Então, conforme se adicionam novas ideias, preserva-se a coerência delas e o sentido inicial não se perde por conta da referenciação definida. Para que a continuidade ocorra, no entanto, as técnicas coesivas precisam ser utilizadas de modo adequado. Então, por exemplo, nós temos os pronomes demonstrativos, né? Este, esse e aquele, eles também servem como elementos que estabelecem coerência. Se você usa indevidamente esse pronome, você compromete, né, o sentido do seu texto. Então, é importante que você saiba usar corretamente essas técnicas coesivas. Agora, progressão. Então, a continuidade e a progressão têm uma relação muito próxima, né? A progressão complementa a continuidade do texto. Então, essa progressão é uma união do texto, né, de uma maneira mais genérica. Então, a progressão complementa a continuidade do texto, assegurando a apresentação de novos elementos. Então, você escreveu o seu texto e agora você falou dos pontos positivos de alguma coisa e agora você vai falar dos pontos negativos. Então, por outro lado, é importante mencionar também que, então, você está dando progressão ao seu texto. Você vai falar sobre novas ideias, você vai falar sobre novos elementos. Então, a progressão complementa a continuidade do texto, assegurando a apresentação de novos elementos e a retomada dos anteriormente expostos, garantindo que o texto não se limite a repetir indefinidamente o que já foi exposto. Sendo assim, esse requisito de coerência interna pode ser definido como o conjunto das novas informações agregadas ao texto, junto à retomada bem feita das ideias que já foram apresentadas. Não contradição. Os argumentos expressos no texto não devem se contradizer. Se determinado ponto foi tido como verdadeiro em certo momento, não pode ser considerado falso em outro, pois tal ato tornaria o texto incoerente. Né? Foi como isso tem a ver com o exemplo que eu mencionei do ônibus, né?
Para evitar a contradição, deve-se manter o foco no tema do texto, ok? Então, cuidado. Se você menciona, se você diz que, por exemplo, a internet é um elemento essencial para o aprendizado do aluno, se você diz isso, é essencial. Depois, você não pode dizer que o aluno consegue ter um bom rendimento sem uso da internet. Por quê? Porque você tinha falado anteriormente que ela era essencial, certo? Se ela é essencial, um aluno não pode ter um bom rendimento, né, acadêmico, escolar, se ele não tem acesso à internet, beleza? Relação. Todos os elementos do texto devem estar relacionados. Afinal de contas, se você está falando sobre um assunto específico, né, se você está falando sobre o uso da tecnologia, se você começa a falar sobre futebol, é estranho, né? Então, os elementos do texto devem estar relacionados. Por isso, não se deve inserir nele opiniões e informações que não estejam interligadas. É claro, gente, que se você tem um tema, você pode falar sobre algo que aparentemente não tenha uma relação clara, mas se você fizer essa relação, se você estabelecer uma coerência, né, entre essas ideias, ok. Mas se você está falando sobre o uso da tecnologia e depois você falar o futebol é um elemento cultural, né, aí, né, fica esquisito. Então, caso isso ocorra, o texto ficará incoerente por falta de associação entre o tema e as ideias expostas. Vamos falar agora sobre a progressão textual e aí, em seguida, comentar sobre um texto que aparece para vocês também, tá? Aqui, um texto que está na apostila, no livro de vocês, né? A progressão textual auxilia na construção de um texto fluido e coerente. Um texto não é apenas um conjunto de frases, e sim a conjunção de elementos e ideias que se desenvolvem em um crescente até atingir o raciocínio pretendido. Pode-se dizer que um bom texto é aquele que flui, que resgata e progride com naturalidade até a conclusão. Para que exista a progressão textual, é necessária a aplicação correta de todos os elementos de coesão e coerência pertinentes, além do desenvolvimento fluente das ideias. Leia a seguir um trecho de reportagem e observe como a progressão textual é construída. Então, aqui, queridos, nós temos um exemplo, né? O maior felino das Américas. Vamos observar como que isso se dá de modo geral. Então, aqui, o maior felino das Américas. Estudos apontam que o Brasil detém cerca de 50% das onças pintadas de todo o mundo. Mais de 90% delas, aí temos um comentário ali, é um elemento anafórico que retoma onças pintadas. Então, anafórico porque retoma, né, o elemento que já apareceu no texto. Então, 90% delas estão na América do Sul. No país, então, temos o comentário, é um elemento anafórico que retoma Brasil. Para não escrever Brasil de novo, porque um texto com muitas repetições não é bem visto, então agora nós temos ali no país, que também é um elemento anafórico, né? O maior felino das Américas, então, maior felino das Américas é um elemento anafórico que retoma onças pintadas, né? Está presente em diferentes biomas. Como? Então, diferentes biomas é uma expressão que funciona como um elemento catafórico, porque está antecedendo quais são esses biomas, né? Como Amazônia, onde há mais quantidade da espécie, Pantanal, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. As onças pintadas são consideradas quase ameaçadas de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN em inglês. Já o Ministério do Meio Ambiente classifica a espécie como vulnerável. Então, espécie é um elemento que retoma onças pintadas, né? Percebam que o texto está todo amarradinho. A espécie como vulnerável, quando os estudos apontam que há uma ameaça de que ela possa entrar posteriormente em perigo de extinção. De acordo com, então, é um elemento que expressa sentido de conformidade. De acordo com estudiosos, né, consoante o pensamento dessas pessoas, as onças pintadas são consideradas importantes para os diferentes biomas. Elas são totalmente carnívoras. Por isso, é um elemento que expressa sentido de consequência. Perceba como o texto tem uma ligação, né, por completo.
podem controlar. Então, ó, podem é um elemento anafórico que retoma onças pintadas. Quem é que pode? Né? As onças podem. Também é elíptico por suprimir o pronome elas. Então, a elipse trabalha com omissão. Né? E aí, lá no finalzinho, temos no topo da cadeia alimentar, elas, mais uma vez, é um elemento que retoma onças pintadas. Lá no finalzinho, elas quem? É um pronome pessoal para se referir às onças pintadas. Né? E antes do elas, nós temos o quê? Né? Outra dificuldade enfrentada pela espécie é o fato de serem alvos frequentes de proprietários rurais que, então é um pronome relativo que introduz a ideia de explicação. Então, outra dificuldade enfrentada pela espécie é o fato de serem alvos frequentes de proprietários rurais que acreditam que elas representam graves ameaças, né? Então, aqui nós temos a ideia de explicação. Então, percebam como o texto, gente, ele precisa desses elementos. Né? Nós temos uma palavra que faz referência a outra, depois nós temos o parágrafo que começa com de acordo com, né, é um elemento que vai dar uma nova ideia e vai expressar o sentido de conformidade. Então, queridos, espero que vocês tenham compreendido, espero que a aula tenha sido bacana para vocês. Até a nossa próxima aula, bons estudos e fiquem